Era fim de tarde quando o céu começou a escurecer, e as nuvens, carregadas de chuva, pareciam refletir exatamente o que Helena sentia por dentro. Ela estava parada diante da janela do pequeno apartamento, observando as gotas deslizarem pelo vidro. A cidade lá fora seguia seu ritmo, mas dentro dela tudo estava parado, quebrado, silencioso. O que antes era esperança, agora parecia cinzas. Helena sempre foi uma mulher de fé. Cresceu ouvindo sua avó dizer que Deus nunca abandona os seus, que mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele continua no controle. Mas havia meses em que essa frase soava como um eco distante. Depois da morte do marido em um acidente repentino, a vida perdeu o brilho. As manhãs pareciam longas demais e as noites intermináveis. Nos primeiros dias, ela tentava se distrair. Limpava a casa, assistia televisão, tentava trabalhar. Mas o vazio insistia em voltar. As risadas que antes preenchiam o lar foram substituídas pelo som do vento batendo nas cortinas. Até as orações começaram a ficar rarefeitas. Helena sentia que suas palavras batiam no teto e voltavam. Será que Deus me esqueceu? Pensava. Certa noite, sentada à beira da cama, ela olhou para uma fotografia emoldurada. Era o marido sorrindo, com o braço ao redor dela. Helena suspirou e murmurou baixinho: "Eu não sei mais como seguir, Senhor." Foi a primeira vez que admitiu, em voz alta, que estava cansada. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. O aluguel estava atrasado, o emprego ameaçado e as forças esgotadas. Helena olhava ao redor e se perguntava onde Deus estava. Por que o milagre nunca vinha para ela? Por que as respostas nunca chegavam? Uma madrugada, sem conseguir dormir, ela levantou-se e foi até a sala. Sentou-se no sofá, abraçada a um cobertor. Lá fora, o som da chuva batendo na janela parecia um lamento. De repente, um versículo antigo veio à mente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Ela suspirou. Senhor, eu não sei se acredito mais nessa manhã, mas foi naquela mesma noite que algo mudou. Enquanto o relógio marcava 2h47, um trovão ecoou distante e a luz piscou. Helena fechou os olhos e chorou como há muito tempo não chorava. Chorou por tudo que perdeu, por tudo que não entendeu, por tudo que ainda doía. E no meio daquele pranto, ela sentiu algo, uma calma que não fazia sentido. Era como se o próprio ar tivesse mudado. O ambiente frio começou a se aquecer e o coração acelerado dela desacelerou. Helena não ouviu voz alguma, mas percebeu uma presença suave. Algo dentro dela sussurrou: "Eu estou aqui." Ela abriu os olhos devagar e por um instante a escuridão pareceu menos densa. O choro cessou. Naquela madrugada silenciosa, Helena experimentou o toque invisível da presença de Deus. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como há muito não acontecia. O céu estava limpo e o som dos pássaros parecia novo. Ela levantou da cama sem entender muito bem o que havia mudado, mas sentia algo diferente, uma vontade de tentar de novo. Nos dias que seguiram, Helena começou a sair de casa. Às vezes caminhava até a praça apenas para sentir o vento no rosto. Em outras, sentava-se no banco da igreja vazia do bairro, onde o silêncio não machucava, curava. Lá, ela começou a falar com Deus novamente, sem orações ensaiadas, sem pedidos elaborados. Apenas falava. "Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu ainda estou aqui." E foi o suficiente. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a acontecer. Uma vizinha que mal conhecia a convidou para tomar café. Um antigo colega de trabalho a indicou para uma vaga. Uma senhora da igreja a chamou para ajudar em um projeto de doação de alimentos. E sem perceber, Helena estava recomeçando. Não um recomeço de voltar a ser quem era, mas de descobrir quem se tornava através da dor.
Certo dia, enquanto ajudava a distribuir marmitas em um abrigo, uma mulher a abraçou e disse: "Você não imagina como a sua palavra me deu força hoje." Helena ficou em silêncio por um momento. Lágrimas se formaram. Ela percebeu. Deus estava usando as feridas dela para curar outras pessoas. E foi ali, entre sorrisos simples e olhares gratos, que ela sentiu o coração bater diferente. Ela entendeu que Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma. Naquela semana, ao chegar em casa, ela abriu a Bíblia e leu o versículo que parecia feito para ela. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Helena fechou os olhos e sussurrou: "Então é isso. O Senhor está fazendo tudo novo." Os meses seguintes foram marcados por reconstrução. O novo emprego deu certo, e o apartamento pequeno que antes parecia vazio, agora se enchia de vida novamente. Mas o mais bonito era o que acontecia dentro dela. A fé, que antes parecia cinzas, havia se tornado fogo. Certa tarde ela estava na varanda quando um pôr do sol alaranjado tingiu o céu. O vento balançava os cabelos e Helena sorriu. Lembrou-se de todas as vezes em que achou que o fim havia chegado e percebeu que cada fim era, na verdade, o começo de algo novo. Obrigada, Senhor, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu quis desistir. Naquele instante, uma lembrança lhe veio à mente. O dia do acidente, a dor, o desespero. Mas agora a lembrança não doía mais. Ela havia aprendido que o amor de Deus não apaga o passado. Ele o redime. Helena começou a participar ativamente de um grupo de apoio na igreja, onde mulheres compartilham suas histórias de fé e superação. Ali, ela contava a própria jornada, não como quem lamenta, mas como quem testemunha o poder da graça. Um dia, uma jovem chorando lhe disse: "Eu perdi tudo e sinto que nunca mais vou conseguir recomeçar." Helena segurou a mão dela e respondeu com um sorriso calmo: "Eu também pensei assim, até descobrir que quando a gente chega ao fim de si mesma, Deus começa a escrever uma nova história." A frase ecoou entre as paredes simples da sala, mas tinha o peso da verdade vivida. E assim, o tempo foi passando. A dor deu lugar à paz. A solidão foi substituída pela presença constante de Deus. Helena entendeu que os recomeços de Deus nem sempre acontecem de forma grandiosa. Às vezes, são silenciosos, como o nascer do sol depois de uma noite longa. Ela aprendeu que cada lágrima rega o solo de uma nova fé, e que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas preparando o terreno para o recomeço. Hoje, ao olhar para trás, Helena não enxerga ruínas, mas sementes. Cada queda, cada silêncio, cada espera foi parte de um plano maior. Ela sorri e diz com voz serena: "Eu perdi muito, mas ganhei algo que o mundo não pode tirar: a presença de Deus." E talvez quem ouve essa história agora esteja se sentindo exatamente como ela se sentiu: cansado, vazio, com o coração partido. Mas esta história é a lembrança viva de que nenhuma perda é final quando Deus está na história. Ele é especialista em transformar cinzas em flores. E o mesmo Deus que restaurou a vida de Helena pode restaurar a sua também. Tudo o que ele precisa é de uma rendição. Um simples: "Senhor, me ajuda a recomeçar." E é nesse momento que ele pega os pedaços e cria algo novo. Helena descobriu que o verdadeiro milagre não foi recuperar o que perdeu, foi recuperar a vontade de viver. E talvez esse seja o maior recomeço de todos, quando a alma volta a respirar. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio no recomeço de Deus." Curta este vídeo, inscreva-se no canal Sinais de Fé e compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda há esperança.